E hoje vamos continuar falando sobre aquela entrevista entre Jesus e a mulher samaritana. O que aconteceu depois que Jesus a encontrou. Mas antes, irmãos, eu quero pedir que vocês se inscrevam no nosso canal, que dê o seu like, que marque o sino das notificações, para que mais e mais pessoas venham a se encontrar aqui conosco e conhecer os nossos vídeos e ouvir um pouco da mensagem do Evangelho. Então, aqui fala no capítulo 4, onde nós falamos sobre Jesus encontrar a mulher samaritana naquele poço. Mas o que aconteceu depois que Jesus disse para ela: Eu sou o que falo contigo? Ele falou: Eu sou o que falo contigo, quando ela falou sobre o Cristo. E aí, nessa altura, os discípulos começaram a chegar e eles se maravilhavam, os discípulos se maravilhavam em ver que ele estava conversando com uma mulher, né? Conversando com uma mulher e ainda por cima uma mulher samaritana, da qual os judeus não tinham o hábito de falar com pessoas de Samaria. Então, mas nenhum daqueles discípulos ousou perguntar-lhes: por que falas com ela? Ninguém quis perguntar para ele por qual motivo Jesus estava falando com aquela mulher. Mas o motivo era muito óbvio. Jesus havia estado naquele lugar para encontrar aquela mulher, para encontrar aquele povo de Samaria. Porque o que aconteceu depois desse episódio foi que a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse ao povo. Ela deixou ali, minha gente, a sua água. Ela havia ido naquele poço perto das 6 horas da tarde, para tirar água, quando nenhuma outra pessoa estaria ali, por ela estar envergonhada de ter tido 5 maridos e o marido que ela estava agora, nesse momento, não era o marido dela. Então ela tinha essa vergonha, ela queria se esconder das outras pessoas pela sua vergonha, pelo aquele mal que ela havia cometido ou estava cometendo. Então ela encontrou Jesus. Jesus falou tudo para ela. Ela ficou tão feliz com o encontro com o mestre que ela deixou ali a sua água, que ela foi pegar com tanta dificuldade. Queridos, para nós, você sabe que para nós é muito fácil. Faltou água, a gente pede água de alguém, alguém traz a água para vender para nós. Mas imagina isso no Oriente Médio, num local onde não há água encanada, onde a água que existe é água de poço, que os rios são muito precários, são um pouco distantes, e quando tem rios é um pouco barrento, mas aquela mulher foi buscar a sua água, que ela estava com muita sede para tomar. Mas quando ela encontrou Jesus e ela tomou um pouco da água da vida, ela deixou ali o seu cântaro, ela deixou a sua água de lado para ir à cidade falar ao povo. Para nós aqui é muito comum a gente precisar ter sede e ir na nossa geladeira, pegar um pouco de água, tomar um pouco de água, ou no filtro, tomar um pouco de água, ou pedir uma água de fora, ou comprar uma água no supermercado, mas naquele tempo havia essa dificuldade, a pessoa tinha que ir no poço tirar. Era um trabalho das mulheres retirar a água do poço. Então aquela mulher foi tirar água para si daquele poço. E ela devia estar com sede, ela foi perto das 6 horas da tarde. Mas ali ela encontrou o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus deu a ela a água da vida, a água que ela não voltaria a ter sede. Mas aquela água, ela não mata a sede de beber, ela mata a sede espiritual. Então, naquele momento, a mulher estava tão alegre que ela esqueceu, que ela deixou a sua água de lado, ela deixou a sua sede de lado, ela deixou tudo de lado para ir chamar as pessoas, para ir chamar as pessoas do seu povo, do seu povoado, para Jesus testemunhar. Ela deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse ao povo: Vinde, vede aqui o homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Poderia ser este o Cristo? Ela estava convencida que Jesus era o Cristo.
mas ela não podia simplesmente chegar com as pessoas e dizer: Ele é o Cristo. Eles tinham que decidir por si mesmo. Eles tinham que olhar para Jesus e fazer a sua própria decisão. Então aquela mulher chegou e disse para eles, testemunhando: poderia ser ele o Cristo? Venham ver essas pessoas. Eles saíram da cidade e foram com ela. Os discípulos lhe rogavam: Rabi, come, porque eles haviam saído para comprar comida. Eles chegaram com a comida e disseram: Rabi, come. Mas ele disse: uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. Eles estavam imaginando ali uma comida de verdade, uma comida física, uma comida onde as pessoas poderiam matar a sua fome física. Mas Jesus estava falando de uma outra comida, um outro tipo de comida. Então ele disse: uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. E esta mesma palavra que ele lutou no deserto com o diabo, quando o diabo disse: se você tem fome, né? Se você está com fome, então manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus foi na palavra e disse para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, essa mesma comida o Senhor estava falando ali para os seus discípulos nesse momento. Então, os discípulos diziam uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Eles estavam imaginando uma comida que sustentasse o seu corpo físico, que sustentasse ali o seu corpo material, mas ele estava falando de uma comida espiritual. Ele não estava falando de uma comida física, de uma comida que alimenta o corpo, que restaura o corpo, mas ele estava falando de uma comida que alimenta e restaura a sua alma. Então, os discípulos lhe rogaram e diziam uns aos outros: será que alguém trouxe comida para ele? Jesus lhes disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Então Jesus deixou claro que a nossa verdadeira comida é fazer a vontade do Pai que nos enviou. E o Senhor Jesus nos enviou a todos nós quando ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, porém aquele que não crer será condenado. Então Jesus chegou com os discípulos e falou dessa comida e falou dessa obra. Mas ele falou isso para todos nós. Nós precisamos hoje ainda sair por todo o mundo pregando a palavra do Senhor. Mas esse mundo, ele começa na sua rua, ele começa com os seus vizinhos, ele começa na sua casa, com os seus familiares, ele começa com os seus amigos de faculdade, com os seus amigos de trabalho, ele começa com a sua família, com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos. Esse mundo começa perto de você, né? Quando você começar a falar com as pessoas sobre essa palavra, então o Senhor vai te abrir um leque que você vai gradativamente chegando a mais e mais pessoas. Mas ele disse: fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E ele continua: não dizeis ainda há 4 meses para a ceifa? Estávamos ali perto da ceifa dos frutos, né? Que Jerusalém, naquela época, tinha um momento do plantio, ainda não tinha tanta tecnologia, então não se plantava o ano inteiro. Havia um momento do plantio e havia um momento da colheita. Então Jesus falou: vocês não estão dizendo que está perto, vocês não estão dizendo que está perto, que falta 4 meses para a ceifa, ou seja, falta 4 meses para se colher os frutos que vocês plantaram, que vocês, os filhos de Israel, plantaram, fizeram sua plantação. Vocês não dizem que falta 4 meses
para vocês colherem os seus frutos? Eu, porém, vos digo, erguei vossos olhos. Erguem vossos olhos e vede que os campos eles já estão brancos para a ceifa. Com o branco da ceifa, quando, quando as pessoas olhavam para aquela plantação ali de trigo, que aquele trigo ele começava a ficar branco com os seus frutos ali, com os seus grãos ali, começava a ficar branco, quer dizer, já está pronto para ceifar. Então foi essa analogia que Jesus usou, que ele disse: eu, porém, vos digo, erga seus olhos, olhem aí a seu redor, os campos já estão brancos para a ceifa. Ou seja, as pessoas já estão preparadas, vocês já podem ir até elas. E muita gente pergunta quem é que fez essa preparação para que essas pessoas estivessem preparadas. Eu não sei se você lembra de João Batista, mas ele foi enviado para preparar o caminho do Senhor. Então João Batista já pregava antes do Senhor Jesus aparecer. João Batista já pregava, já falava da verdade do Senhor, já falava do Deus Todo-Poderoso e que viria um para dar a vida por todos nós. Quando ele viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele falou dessa forma: olhem, Jesus falou com o discípulo e disse: olhem os campos, eles já estão brancos para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já o seu salário. Ou seja, já está no momento do ceifeiro agir. Ele já está preparado, ele já está sendo pago por esse trabalho. O pagamento que nós recebemos é a alma das pessoas que nós ganhamos, porque a cada momento que nós falamos do Evangelho do Senhor e transmitimos a sua mensagem, todas as vezes que nós recebemos um feedback das pessoas que estão ouvindo, recebendo, que estão sendo impactadas, que estão recebendo uma mudança na sua vida, este é o grande pagamento que nós recebemos, porque nós estamos enchendo o reino de Deus e estamos esvaziando o inferno. E essa é a nossa função. O céu é o alvo. Nós precisamos estar atentos, porque é para lá que nós devemos mirar. Nós não devemos estar preocupados com as coisas deste mundo. O próprio Jesus falou, meus amigos. Jesus falou: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Se contentem com esse próprio dia agora. Se você tem um boleto para amanhã, se você tem um problema para resolver na justiça amanhã é outro dia. Amanhã é o futuro. Entregue o seu caminho ao Senhor hoje, agora, nesse exato momento. E o Senhor, ele vai te orientar a fazer as coisas que vão dirigir a sua vida de uma maneira clara e objetiva, que você não vai tropeçar, não vai cair. E caso você venha a cair, o Senhor vai te levantar. E quantas vezes você tropeçar, o Senhor vai te segurar. Então entrega o seu caminho a Ele. Ele vai resolver teus problemas. Então o Senhor disse: os ceifeiros já receberam o seu salário desde já. Desde já, ceifa a colheita para a vida eterna. E assim regozijam tanto o semeador como o ceifeiro. Os campos já estão brancos, logo as pessoas serão ceifadas. Todos nós estaremos diante do Senhor. Então, seja o semeador que vai enviar, que vai levar a mensagem, que vai transmitir às pessoas as orientações que elas precisam, porque breve virá o ceifeiro, para que ele venha colher os campos que já estão preparados, que já estão brancos.
Ele continua falando, pois é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Nós podemos semear a sua palavra, nós podemos transmitir a sua palavra, mas outro é aquele que colhe, outro é aquele que, que, que ceifa, que colhe. Né? Eu enviei a ceifar onde não trabalhaste. Eu vos enviei a ceifar onde não trabalhaste. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Então, muitas pessoas que estão recebendo a mensagem do Evangelho nem sequer ouviram de uma outra, ouviram a mensagem do Evangelho de uma outra pessoa. E às vezes um semeador, uma pessoa que transmite a mensagem, que leva os ensinamentos do reino do Senhor para você. Essa pessoa você não conhece, você ouve a sua voz, você não sabe quem ele é, mas o Senhor você conhece o seu Deus. Então, naquele momento que o ceifeiro veio para ceifar, então uma outra pessoa que semeou, aquele ceifeiro entra no trabalho de uma outra pessoa que tenha semeado. Mas isso aí, minha gente, todo esse trabalho pertence a Deus. Todo esse trabalho pertence ao Senhor. Então nós temos que nos regozijar, seja que semeemos, seja que ceifemos, nós temos que nos regozijar no Senhor, temos que nos alegrar nele, porque o seu trabalho está sendo feito e isso é maravilhoso. Esse momento aqui, o Senhor foi se encontrar com aquela mulher, mas havia uma cidade ali, havia uma cidade em Samaria. Então os samaritanos precisavam ouvir a mensagem, mas os samaritanos eles não eram judeus, eles não eram puros de sangue, eles eram misturados, israelitas miscigenados com estrangeiros. Mas o Senhor ele não veio só para aqueles judeus ali, ele veio para todos nós. Ele deixou claro, a salvação ela vem dos judeus, porque ele nasceu ali no meio daquele povo judaico. Ele nasceu de mãe judia, ele nasceu de Deus, ele veio do céu. A Bíblia diz que no princípio ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus no princípio, mas ele se fez homem, ele se fez carne, ele nasceu de uma mulher, ele veio ao mundo, ele resgatou a tua alma e ele salva a tua alma. É verdadeiro esse ditado. Um é o que semeia e outro é o que ceifa. E o Senhor ele deixa claro que nós devemos fazer tanto um como o outro. Nós devemos semear, nós devemos ceifar. Devemos fazer a vontade do Pai, devemos transmitir o Evangelho do Reino, transmitir a mensagem de Deus e assim propagar a sua mensagem. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por conta daquela conversa que ele teve com aquela mulher. Muitos samaritanos creram nele por causa do testemunho da mulher. Disse-me tudo o que eu tenho feito. Todas as pessoas naquela cidade conheciam aquela mulher. Todas as pessoas sabiam que aquela mulher andava com um marido que não era dela. Todas aquelas pessoas daquela cidade sabiam quem era, como era a índole daquela mulher, mas ela deixou aquele seu hábito, porque ela conheceu o Senhor. Lembra que ela foi chamar as pessoas e deixou a sua água ali. Ela deixou a sua água, ela deixou de lado todas as coisas que ela estava fazendo para anunciar o Senhor. E ela testemunhou a respeito do Senhor. Talvez eu tenha achado Cristo, que nós estamos esperando, que a mensagem da palavra de Deus fala a respeito dele no livro de Isaías e outros profetas e nos Salmos. Então, a mensagem que foi pregada a respeito dele, ele está entre nós. Vamos lá ver. Ela chamou aquelas pessoas, ela testemunhou a respeito de Jesus. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho da mulher.
disse-me tudo que eu tenho feito. Ela falou toda a verdade, ele falou toda a verdade para ela. Você não mentiu, você teve 5 maridos e o que você tem agora não é seu marido. Ele disse, se tu beberes da água que eu te der, não voltará a ter sede, porque a água que eu te der vai transbordar de dentro de você para a vida eterna. Ou seja, você não vai mais precisar andar com o marido das outras, porque você vai se tornar uma mensageira do Evangelho. Você vai se tornar uma semeadora. Você vai se tornar uma ceifeira. Então, aqui estamos falando sobre a mensagem do Senhor, sobre aquela situação que a mulher, naquele poço, deixou a sua água de lado para falar com as pessoas. Então, ela deixou a coisa mais preciosa que ela tinha naquele momento, que era a água. Ela deixou para falar com outras pessoas a respeito de Jesus. O que você está fazendo para falar a respeito de Jesus? Você está deixando alguma coisa de lado para ir atrás de alguém falar a respeito de Jesus? Nós precisamos fazer a nossa parte, irmãos. Nós precisamos fazer a nossa parte, amigos. Nós precisamos propagar a mensagem do Senhor. Então, receba essa água da vida eterna. Receba essa água que vai fluir de dentro de você. Essa água que vai transbordar para a vida eterna. As pessoas irão receber a semente do semeador. Breve virá o ceifeiro. Vindo ter com eles, os samaritanos rogaram-lhe que permanecesse com eles. Ele ficou ali ainda 2 dias inteiros falando a respeito do reino do Senhor. Aquele povo inteiro recebeu o Senhor. Todos aqueles samaritanos que não falavam com os judeus receberam Jesus. Por causa da palavra, das suas palavras, muitos mais creram nele. Ou seja, nem todos creram naquela mulher. Assim como nem todos crerão nas suas palavras, nas minhas palavras. Nem todos que estão ouvindo crerão, mas alguns creram. A palavra diz que muitos mais creram nele depois que falaram com ele. Diziam à mulher, já não é pelo teu dito, não é pelo teu testemunho que nós ouvimos de você. Sabemos que verdadeiramente este aqui é o Salvador, porque Ele tem nos falado e nós sentimos a sua presença. É assim que Deus age, queridos. É assim que Deus transmite a sua mensagem. É assim que Deus chega até você, até os seus. Ele chega através de pessoas. Ele chega através de vidas, né? Jesus, Ele não vai simplesmente aparecer do nada para você. Ele vai lhe mandar uma pessoa enviada para que você receba a sua mensagem. Então, quando você ora e diz, Senhor, me socorre, o Senhor envia pessoas. Vocês têm que estar atentos à sua mensagem, atentos ao seu dito, porque Ele envia pessoas. E quando Ele envia pessoas, você tem que estar preparado para ouvir a sua voz. Tem que estar preparado para ouvir e sentir a sua presença. Ele nos deu essa autoridade, ide por todo mundo, pregar o Evangelho. Nós temos que ter essa disposição. Então, se alguém não recebeu ainda a mensagem do Evangelho, que receba em nome do Senhor, e receba em nome de Jesus, que seja abençoado, que seja salvo, que receba essa água que transborda para a vida eterna e que seja feliz em nome do Senhor Jesus. Seja muito abençoado nesse dia. Eu declaro bênção sem medida para a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém.